Olá, meu amigo católico, meu amigo espírita, protestante ou de outras religiões. Eu quero te convidar a você assistir a programação do programa Palavra de Fé. Esse culto que foi gravado na Comunidade Batista Vida Nova de Camumbi, situado na RS 509, faixa Vera de Camumbi, número 3278, bem pertinho do Pé de Plátano, em diagonal com a Causo. Esse programa ele tem a finalidade de trazer uma palavra de fé, esperança e amor. Então aproveite essa programação. Pai, nós viemos te adorar. Tão
mas não fique com a sua boca fechada. Eu creio que você veio até aqui nessa noite para poder conversar com Deus. Deus habita neste lugar. O Rei dos Reis está presente. Aleluia. Render a ti a adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Tem que ser assim. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais. Lembra do teu primeiro amor por ti, Senhor. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Peça pra Ele.
ensina a te amar dia após dia, Senhor. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, Deus. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Estou apaixonado. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu vejo quantas coisas nós passamos na vida, né? Quantos problemas, preocupações, ansiedade, lutas. E
nós temos apenas uma resposta, nós temos apenas um caminho. Não há outra solução se não for o Senhor. Se Deus não agir em prol de nós, em favor de nós, nós estamos perdidos. Então, queridos, hoje, que você esteja com o coração bem aberto, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Que você esteja com o coração desejoso em ouvir a voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Vou pedir aqui para o Gleidson colocar, tem a pasta aí na área de trabalho, arrependimento, e tem as lâminas aí na área de trabalho. Mateus capítulo 4, versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos. Senhor amado, essa é a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor zela e vela pela tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para falar com autoridade, com ousadia. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça e seja glorificado nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Essa palavra arrependimento é uma das palavras-chave, principalmente depois da reforma com Lutero. E talvez hoje a igreja de hoje não esteja falando tanto sobre arrependimento, mas nós precisamos saber o que é arrependimento bíblico, o porquê, a importância que tem esse tema tão necessário, que profetas do Antigo Testamento pregaram essa palavra, essa mensagem de arrependimento. Nós temos no Antigo Testamento Samuel, Jeremias, Neemias, Daniel, Ezequiel, muitos e muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pregaram sobre arrependimento. Passaram então agora 400 anos no silêncio de Deus, e Deus levanta um homem, João Batista. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, a mesma mensagem também João Batista está pregando. João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passa mais um tempo agora, vem Jesus, é batizado por João Batista, e ele começa o seu ministério nessa terra, e a primeira coisa que Jesus diz é: arrependei-vos. Por que é importante essa palavra arrependimento? Nós temos aqui agora, na próxima lâmina, que fala sobre o que é arrependimento. Então, arrependimento é uma mudança de mente. Vem do grego metanoia, mudança de mente, conversão, mudança de atitudes, mudança de temperamento, mudança de caráter. Interessante. É uma mudança de convicção, de ideias, de valores. É uma mudança interna. É uma mudança de dentro para fora. Isso é arrependimento. Para vocês entenderem, há um filme chamado A Virada. É um filme já de antigo. Ele conta a história de um homem que ele era vendedor de carros e ele fazia muitos trambiques, rolos. Ele enganava as pessoas. Ele fazia o carro andar, mas sempre o carro andava até um certo tempo, depois pifava, estragava,
porque não colocava peças originais, ele só queria ganhar dinheiro. Mas chegou um ponto da vida dele que ele se converteu. E assim como Zaqueu, caiu a ficha nele, que ele precisava corrigir todo o seu passado. Ele precisava corrigir os seus erros do seu passado. Interessante, muito legal, ele começou a procurar todos os seus clientes que ele vendeu e ele conseguiu pagar aquilo que ele enganou. Ou seja, ele restituiu as pessoas enganadas por ele mesmo. Isso é conversão, isso é arrependimento profundo. Ou seja, principalmente nós hoje, mais do que nunca, quando toca no bolso, aí nós podemos dizer que realmente estamos arrependidos. Zaqueu falou para Jesus: olha, se eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, restituição e arrependimento está intimamente ligado a mudança de mente, mudança de conceito, mudança de comportamento, mudança de atitudes. Nós vemos no Salmo 51, Davi foi um homem de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um profeta, Davi era rei, mas teve um momento que ele pisou na bola feia. Ele acabou matando um homem para ficar com a mulher dele, ou seja, ele assassinou um homem indiretamente, e ele adulterou com a sua mulher, com a mulher desse homem, era digno de morte. Natan foi usado por Deus e contou uma historinha de uma ovelha, de um homem que tinha apenas uma ovelha, e que o senhor desse homem pegou essa ovelha e matou essa ovelha para fazer o banquete para os seus convidados. Davi ficou indignado, porque aquilo era uma injustiça. Como aquele senhor desse homem, que tinha muitas ovelhas, muitos animais, mataria aquela ovelha que era apenas uma só no seu criado? E pelo senso de justiça, Davi disse: esse homem merece morrer, esse homem tem que restituir mais, 4 vezes mais. Natan olha para ele fixamente, cheio de poder, cheio de autoridade, e diz: você é esse homem, Davi. E aí Davi, ele cai em si, reconhece o seu pecado e diz: eu pequei. E ele escreve o Salmo 51, e nesse Salmo 51 é muito interessante. Eu estimulo você a ler esse salmo. Ele tem nojo de si próprio, ele tem nojo do seu comportamento, ele tem nojo do seu pecado, ele tem raiva, ele tem tristeza de tudo que ele fez. Se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria. E ele diz: ah, Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Deus amado, eu estou perdendo a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas o arrependimento, essa tristeza profunda, faz com que nós venhamos a perder a alegria da salvação. Por isso que nós precisamos de perdão, por isso que nós precisamos se arrepender realmente. E arrependimento não é remorso, porque o arrependimento produz vida, o remorso produz morte, o arrependimento produz nojo, produz aversão àquilo que nós fizemos. O remorso não, o remorso é medo das consequências. Há uma diferença grande, enorme, gritante. O arrependimento, nós podemos dizer que Pedro foi arrependido. Ele chegou aos pés de Jesus e pediu perdão. Ele foi restituído, ele foi restaurado, trouxe vida. Já Judas Iscariotes, ele se suicidou. Então o remorso produz morte. E nós precisamos entender, será que talvez um dos problemas da nossa vida é que algumas áreas da nossa vida, certos comportamentos que nós temos, nós apenas temos remorso e não arrependimento. Talvez seja um dos motivos que a nossa vida não vá para frente. É algo para a gente examinar nós mesmos, para a gente olhar para dentro de si. Não é olhar para o outro, não é julgar o outro, não é criticar o outro, mas olhar para si, olhar para mim próprio. Olá,
Eu quero te convidar a você conhecer o Instituto Teológico Batista Catarinense para fazer um curso de teologia, um curso de bacharel em teologia. Nós temos um polo aqui em Santa Maria, na comunidade batista Vida Nova de Camobi. Esse curso tem duração de 2 anos e você pode fazer por módulos, são os livros que você pode estar estudando na sua casa, no conforto da sua casa e com aulas semipresenciais todos os domingos das 9 horas às 11h30. Então você é o nosso convidado especial. Participe! Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Então nessa noite eu convido você a olhar para você e ver se você está arrependido ou apenas com remorso. O arrependimento, a outra lâmina fala que tem alguns elementos do arrependimento. O primeiro elemento é uma mudança de mente. O palco de batalha é a nossa mente. Quem controla a nossa mente, controla o nosso corpo. Quem controla o nosso corpo, controla a nossa vontade. Quem controla a nossa vontade, controla as nossas ações, nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes. Então a mente é o palco de batalha entre Deus e o diabo, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Vigiar tudo que entra para dentro da nossa mente. É uma mudança de mente, é uma mudança de conceitos. O outro elemento é uma convicção do pecado perante Deus, pois o pecado é uma agressão à natureza de Deus. Algumas pessoas dizem, pastor, mas Deus é amor. Com certeza. 1 João 4:8, a segunda parte. Bem, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é santo, e pela santidade dele, ele é inimigo do pecado, inimigo daquilo que ofende ele, daquilo que nos separa dele. E como ele é justo, ele tem que aplicar a sua justiça, a sua punição. Um outro elemento é a tristeza, ou seja, nojo profundo pelo pecado. Queridos, preste bem atenção. Há áreas da nossa vida, há certos comportamentos que nós temos, e muitas vezes nós damos a desculpa que é o nosso temperamento. Mas eu sou assim, minha mãe já foi assim, meu pai foi assim, meu avô já foi assim, eu não vou mudar, é a síndrome de Gabriela. Cravo e canela. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Não é isso que a palavra de Deus. Deus diz que nós podemos ser transformados, mudados, dia após dia. Desde que nós venhamos a nos arrepender. Desde que nós venhamos pegar nojo desse comportamento. Desde que nós vamos pegar ódio, que haja uma ira santa contra esse mal. Nós temos que fazer a oração do revoltar. É uma oração que eu falo muito aqui. E quando você não se revoltar contra aquilo que está dominando você, você não vai conseguir se livrar disso. Enquanto você não se levantar e dizer, basta, acabou, eu não quero mais isso na minha vida, isso vai continuar escravizando você. Nós precisamos tomar uma postura, precisamos tomar posicionamento, precisamos tomar uma decisão de chega e basta. Quando nós fizemos isso, aí sim, nós temos a vitória. Enquanto a decisão é apenas da boca para fora,
não se resolve nada. Mas quando a decisão é interna, é interior, é motivado por essa ira, essa raiva santa, sai de perto, porque a mudança já está acontecendo. Esse é um processo, um elemento fundamental para a vitória e também um elemento para o verdadeiro arrependimento. Um outro elemento é a mudança de comportamento ou de atitudes. Amém? Tem que haver uma disposição de corrigir. Tem que haver uma escolha de mudar. Enquanto eu não mudo, eu não me arrependi. Pode ser qualquer coisa, menos arrependimento. Eu quero ler com vocês agora na próxima lâmina. São dois pensamentos bem interessantes. Primeiro pensamento diz: mude seus pensamentos e mude sua realidade. Trabalhando os pensamentos, vamos mudar nossas crenças. Mudando nossas crenças, mudamos as atitudes. Mudando as atitudes, mudamos a realidade. Agora o segundo diz assim, James C. Hunter: pensamentos viram ações. Ações viram hábitos. Hábitos viram caráter. E o caráter vira o seu destino. Então tudo começa com pensamentos. Tudo começa com uma decisão do que eu vou colocar para dentro de mim. Tudo está ligado ao que eu vejo, ao que eu escolho. Ou seja, uma decisão diária do que eu quero, bênção ou maldição, vida ou morte. Ou seja, a todo momento eu estou escolhendo, estou decidindo o que vai entrar de dentro de mim. Queridos, a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, em que pensar em tudo que é bom, em tudo que é santo, em tudo que edifica, em tudo que é de Deus. Nisso pensais, nisso estejais focado o vosso pensamento. Sabe, quando nós começamos a buscar a Deus, as coisas do mundo já não nos atraem mais. Aquilo que no passado era festa, era alegria, já não é mais tão festa e alegria assim. Porque nós sabemos, ou nós alegramos a Deus, ou nós entristecemos a Deus. E a todos os momentos nós estamos alegrando ou entristecendo a Deus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações ou com as nossas omissões. Porque a Bíblia também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então o pecado não é só por ação, o pecado também é por omissão. Quando nós deixamos de fazer o bem, estamos pecando. E chega um ponto da nossa vida que o nosso prazer é agradar a Deus. Nós decidimos viver uma vida de tal maneira que nós queremos e desejamos estar juntos de Deus. Nós queremos e desejamos andar em comunhão com Deus. Nós deixamos outros pensamentos de lado e nos concentramos em relacionamento, em intimidade com Deus. Tem pessoas que dizem: eu não tenho tempo para Deus. E como tem um ditado, quem não tem tempo para Deus vive perdendo o seu tempo. É uma questão de prioridade. Como é que eu sei que eu tenho prioridade em Deus? Como é que eu sei que realmente Deus é o número 1 na minha vida? Eu só penso nele, ou basicamente Ele consome os meus pensamentos. O meu coração palpita por Ele, ou seja, bate mais forte por Ele. Eu tenho um desejo ardente por Ele. Eu quero Ele. Eu estou apaixonado por Ele. Quando o meu coração, a minha mente é focada e voltada realmente para Deus, eu expresso através das minhas palavras, eu expresso através do meu comportamento, eu expresso através da minha vida. A minha vida reflete a glória de Deus.
Isso sim é alguém que realmente está voltada e focada em Deus. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32, tem uma parábola que Jesus conta sobre 2 filhos. Ele chegou para o mais velho e disse: olha, tem que trabalhar na nossa vinha, você pode vir trabalhar? O filho disse: não. Mas depois ele parou, pensou, repensou e disse: eu vou trabalhar com meu pai. E foi. O segundo filho mais novo disse: eu vou trabalhar. Depois ele parou, repensou e não foi. E aí Jesus pergunta: quem é que fez a vontade do pai? O primeiro que disse que não ia, mas depois se arrependeu e acabou indo? Ou o segundo que disse que ia, mas não foi? O primeiro, é claro. Jesus então diz que os religiosos da época, os fariseus, saduceus, eram como os segundos. A primeira coisa é dizer que fazem, mas na realidade não fazem a vontade de Deus. E aqueles que não fazem inicialmente, acabam fazendo, que são os publicanos, são os pecadores, aqueles que são marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade. Você, em qual dos grupos você se enquadra? Talvez diga não no primeiro momento, mas depois pesa a consciência e diz: Senhor, eu vou fazer. Na verdade eu não quero. Na verdade não é minha vontade, mas eu vou fazer. Ou aquele que diz sim à frente do Senhor, sim à frente do líder, sim na frente de alguém que tem autoridade, mas se rebela e não faz, e não cumpre a vontade do Pai, a vontade de Deus. Como nós éramos antes de conhecer Jesus e se arrepender de nossos pecados. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3, 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5, é uma palavra bem interessante. Ele fala de uma imagem de pessoas no final dos tempos. Diz assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Sabe, queridos, que eu aprendo? Um dia nós estávamos dentro desse grupo. Um dia nós éramos tão egoístas que só pensavam na gente primeiro. Um dia nós éramos tão orgulhosos, soberbos, rebeldes, duros de coração, e aí nós nos achávamos coisa boa, grande coisa. Mas eu aprendi uma coisa: um dia o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o império do Filho do seu amor. Um dia o Senhor nos tirou do Egito, e Egito representa o mundo, o sistema do mundo, onde o faraó representa o diabo, opressor, dominador.
e nós infelizmente estávamos nas garras dele. Mas o Senhor enviou um libertador, Moisés, e nos tirou do Egito, da escravidão. Mas quando nós saímos do Egito ainda tínhamos uma mentalidade de escravos. Fomos levados para o deserto. Lá no deserto Deus viu o que estava, onde estava o nosso coração, onde estava a nossa mente. Fomos humilhados, até que nós estivéssemos preparados para poder entrar em Canaã. Canaã é um lugar de vitória, Canaã é um lugar de conquista, mas é um lugar de lutas. É um lugar onde nós temos que ser guerreiros, onde nós temos que empunhar a espada, onde nós temos que nos posicionar como soldados. E conquistando Canaã, chega um momento da nossa vida que nós precisamos conquistar Jerusalém. Jerusalém representa os céus. Jerusalém representa a Sião celestial. Jerusalém representa a eternidade. Só que para chegar na eternidade, primeiramente eu tenho que ser livre. Eu tenho que sair do Egito, do domínio de tudo aquilo que me escravizava. Talvez você diga: pastor, mas eu não sou mais escravo do álcool, do cigarro, de drogas. Quem sabe você não seja escravo disso, mas talvez você seja escravo da ira. Talvez você não consiga ter domínio próprio. Quem sabe você é escravo da dúvida. Quem sabe você é escravo do medo. Quem sabe você é escravo da ansiedade. Se você não domina algo, esse algo te domina. Então você pode ser escravo de algo. E hoje Deus quer te libertar. Para que você saia desse domínio. Para que você venha a ter liberdade. Se tem algo que nós precisamos realmente é ser livres. Uma das coisas mais essenciais do ser humano é ser livre. Deus hoje quer te libertar. Mas para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa se humilhar. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda. Eu tenho tentado, mas eu tenho falhado. Em algumas áreas eu tenho vencido, mas em outras áreas eu tenho levado pau. Em outras áreas, Senhor amado, eu tenho caído. E eu preciso de ajuda. Mas eu sei que, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou vencer. O arrependimento nos conduz à salvação. Uma coisa interessante, queridos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, depois de 38. É bem interessante que Pedro, tomado do Espírito Santo, ele chega para as pessoas que estavam em polvorosa, porque haviam derramado o Espírito Santo, e lá, naquele momento, ele cheio de poder, cheio de autoridade, ele começa a dizer: arrependei-vos. É a mesma mensagem. Nós precisamos nos arrepender. Nós achamos que porque nós viemos na igreja, nós achamos porque nós temos um trabalho, nós achamos porque nós temos um título, que isso é suficiente. Muitas vezes não é. Nós vamos nos acostumando com a vida religiosa e acabamos nos esquecendo de pedir perdão para Deus diariamente. Interessante que os grandes homens de Deus, eles não pediam perdão somente pelos seus pecados, mas eles pediam perdão pelos pecados das suas famílias. Nós temos um exemplo do vida de Jó. Eles pediam perdão pelos pecados do seu povo. E eles diziam no plural, ou seja, nós somos pecadores. Nós somos ladrões. Nós somos corruptos. Nós somos mentirosos. Nós somos hipócritas. Mesmo que aquele pecado não fosse um pecado seu, mas eles se colocavam juntos e clamavam a Deus pelo pecado da sua nação.
Talvez hoje você olha, examina para você e você diga, poxa vida, não estou tão ruim assim. E a tua família? E aqueles os quais Deus te orienta a orar e interceder. Ora por eles. Interceda por eles. Clama por eles. Chore por eles. Não há vitória, não há mudança radical nessas vidas, se não houver um genuíno arrependimento. Arrependimento também é uma obra de Deus. Em Atos 5:31 e 11:18 e João 6:44, é Deus que traz o arrependimento. É Deus que faz com que o Espírito Santo venha nos convencer dos pecados, venha nos convencer que precisamos de Deus. Sabe, queridos, nós temos uma péssima ideia de nos comparar com os outros e colocar a nossa medida em relação aos outros. E nos comparando com os outros, achamos que somos bons. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não mentimos, nós não adulteramos. O padrão de Deus é a santidade. O padrão de Deus é a perfeição. O padrão de Deus é Jesus. Dentro desse padrão, eu estou tão longe. E eu me sinto tão sujo. Eu preciso de Deus. E olhando para o padrão da perfeição de Jesus, aí eu olho e digo, meu Deus, eu sou um lixo. Eu sou caco, eu sou um trapo de imundícia. Eu necessito do Senhor. Esse é o padrão bíblico. Porque se tu se comparar com o teu irmão, se tu se comparar de repente até mesmo com as pessoas da tua família, com os teus amigos, você vai de repente ter a pretensão de se achar que é bom o suficiente. E aí você peca de novo. Arrependimento resulta em obras. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Lá no livro de Gálatas 5:19 a 23 fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ou seja, nós saímos do domínio da carne, do domínio do eu, para o domínio do Espírito, onde o fruto é o amor. O amor alegre, um amor bondoso, um amor benigno, um amor manso, um amor que tem domínio próprio. Ou seja, somos dominados por Deus, pelo Espírito de Deus. E lá em Tiago 2:14 a 26 diz que nós precisamos agir. Nós precisamos fazer acontecer, fazer a diferença em nossa geração. Nós precisamos realmente reproduzir o pensamento de Jesus, reproduzir os sentimentos de Jesus, reproduzir as atitudes de Jesus. Pastor, mas eu aprendi em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? A salvação é pela graça, é um favor divino. Mas o galardão não. A recompensa que nós teremos nos céus é sim pelas obras, tanto que todas as nossas obras vai ter que passar por um crivo celestial do fogo. E todas as obras que forem comparadas a feno, a palha e a madeira, passando-se pelo fogo, vão ser queimados, não vão subir. O que é isso, pastor? Toda ação
toda atitude, que lá dentro do meu coração, que a motivação for para que eu seja honrado, eu seja reconhecido, não vai subir aos céus. Mas toda ação, toda atitude, que é para a honra e glória do Senhor, que Ele cresça e que eu diminua, o Senhor vai ser glorificado. E por menor que seja a ação, essa vai subir até os céus. Então Deus não julga só a ação, Deus julga a motivação. Deus julga o que está por trás da ação. Então, queridos, pense bem, antes de agir, qual é a motivação? Quem tu quer que seja reconhecido? É Deus ou você? Arrependimento é uma ordem para nós, a igreja. Lucas capítulo 24, versículo 47. Nós precisamos entender isso. Deus deu uma ordem para pregarmos o arrependimento. E se nós não pregarmos o arrependimento, o que vai acontecer? Crentes, igrejas cheias, mas crentes vazios. Igrejas cheias de pessoas que olham somente para as mãos de Deus, ou seja, para aquilo que Deus pode dar, mas não tem comunhão com Deus, não tem mais amor por Deus, não olha para o seu rosto, não tem vontade e desejo de relacionamento com Deus. Enche a igreja, mas não povoam os céus. Ah, queridos, o Senhor um dia vai nos cobrar. O Senhor um dia vai nos cobrar. O Senhor um dia vai nos cobrar. O que nós estamos fazendo com os talentos que Ele deu? O que nós estamos fazendo com os dons que Ele deu? O que nós estamos fazendo com toda a preciosidade que Ele colocou em nossas mãos? Vidas estão indo para o inferno, porque às vezes nós não temos coragem de proclamar o Evangelho de arrependimento. Mas há um Deus que pode mudar a história dessas pessoas. E essas pessoas precisam de mim, de você. Precisamos rasgar os nossos corações e não as nossas roupas. Joel 2:13. Você precisa ir para o teu quarto e começa a chorar na presença de Deus. Começa a clamar, diz: Deus, me ajuda. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, por favor, muda os meus pensamentos. Deus, muda o meu coração, os meus sentimentos. Deus, muda os meus desejos, as minhas paixões, a minha vontade. Deus, eu preciso de Ti. Eu não quero mais viver como eu vivi. Eu quero ser diferente. Eu quero realmente ser guiado e dirigido pelo Senhor. Eu não quero ser preso a mais nada, porque um dia o Senhor falou que é para mim, ou seja, para o homem dominar, governar, sujeitar a terra. E eu estou sendo dominado, governado por plantas, por pensamentos que não vêm do Senhor. Eu quero ser livre. A partir dessa noite, você faça essa declaração para Deus e peça a liberdade. Que você seja completamente livre. Que você venha se arrepender dos teus pecados, dos teus pensamentos.
Olá, dá a você conhecer o Instituto Teológico Batista Catarinense para fazer um curso de teologia, um batista bacharel em curso de teologia. Nós temos um polo aqui em Santa Maria, na comunidade batista Vida Nova de Camobi. Esse curso tem duração de 2 anos. E você pode fazer por módulos, são os livros que você tem que estar estudando na sua casa, no conforto da sua casa e com aulas semipresenciais todos os domingos das 9 horas às 11h30. Então você é o nosso convidado especial. Participe!